Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje está no Salmo 56. Salmo 56. Versículo 4. Na hora do medo, em ti me refugio. Em Deus cuja promessa eu louvo. Em Deus confio, não temerei. O que um homem pode fazer? Estão sempre falando, tramando, não pensam senão em fazer o mal. Conjuram, armam ciladas, observam meus passos para atentar contra a minha vida. Por causa do seu pecado, retribuí-lhes. Na tua ira humilha os povos, ó Deus. Contaste os passos da minha caminhada errante, e minhas lágrimas recolhes num odre. Acaso não estão escritas no teu livro? Então vão recuar meus inimigos. Quando eu te invocar, sei que Deus está do meu lado. Em Deus, cuja promessa eu louvo, no Senhor, cuja promessa eu louvo, em Deus confio e não temerei. O que um homem pode fazer? Que salmo maravilhoso, não é, gente? Hoje pela manhã eu estava rezando na capela e foi justamente essa palavra que Deus foi me direcionando. Um Deus no qual eu me refugio quando eu sinto medo, quando eu estremeço, quando os dias são difíceis. Se refugia em Deus. Esconde o seu coração em Deus. Reza, ora, se abandona, se coloca na presença em Deus. Coloca o teu coração, a tua angústia no Senhor nos dias mais difíceis, na hora do medo, no dia do medo, no dia do pavor, no dia da insegurança. O salmista vai dizer: em ti eu me refugio. E ele ainda diz, né? O que o homem pode fazer? Às vezes a gente tem medo dos homens, né? De grandes homens. Mas o que um homem pode fazer em relação a Deus? Acima dele está o Senhor dos senhores, o Deus que olha todas as coisas, que vê todas as coisas e que protege e abraça e acolhe e olha para aquele que é do Senhor, que pertence a Ele. E é Ele que vai recolher, olha que bonito o Salmo vai dizer, num odre as nossas lágrimas, que se transforma em oração, em súplica, em intercessão. E é esse mesmo Deus, e é isso que eu peço hoje a Deus diante dessa palavra. Eu peço que essa palavra do Senhor se faça vida no meio de nós, que se recue os nossos inimigos, que se recue os inimigos que se levantam contra os filhos de Deus, que se recuem as guerras. Peça isso comigo, que se recue a maldade, a trama, que se recue, né? Que se afaste dos filhos de Deus, toda trama diabólica, que se afaste da sua casa, da sua vida. Vá se entregando ao Senhor e vá pedindo essa graça a Ele, porque é em Deus que você está sendo chamado hoje a se refugiar. E se refugiar é rezar, se abandonar e clamar a Deus para que tudo aquilo que se levanta contra a sua vida hoje dê um passo para trás. Assim como eu dou um passo para trás aqui no nosso cenário, né? Me afasto, que o demônio se afaste da sua vida, e é nele que nós precisamos clamar, não é, Padre Wagner? Essa confiança que Deus hoje nos convida, nos chama, olha, confia em Deus. E quanto mais eu vou aprendendo a ter esta confiança no Senhor, que eu vou dando passos com segurança, como a Rogéria disse, vou para frente, vou enfrentar essas diversidades, porque meu coração tem confiança em Deus, não nas pessoas.
Muitos vão tramar, olha como que as inimizades começam, como às vezes uma fofoca, como alguém que vai falar alguma coisa de você para o outro. Então, as intrigas. Aí começam as guerras entre nós. Guerra entre nossa casa, entre nós e nossos filhos, nós e nosso pai, nossa mãe. Um irmão fala para o outro, a mãe fala para outra filha, fala para o outro filho fala para o outro. Vai virando uma guerra entre nós. Porque é assim, porque a gente está confiando em nós. Não queremos levar a paz de Deus, a alegria de Deus, confortar os corações desanimados, abatidos, e fazer com que eles experimentem este amor de Deus, esta confiança que Deus está acolhendo as provocações, até as nossas lágrimas. Como Ele disse que, olha, eu vou juntar as suas lágrimas num odres. Vou transformar o seu pranto em alegria. É o que Deus quer fazer conosco. Acabar com estas guerras que está entre nós, né? As guerras começam dentro da nossa casa, às vezes. É tão triste, né? Quando a gente vai numa casa e a gente começa a perceber as maquinações. Horrível, né? Quando a gente percebe isso em nós, né? Por que eu estou maquinando em fazer mal para alguém? Por que eu estou meditando em fazer mal para uma pessoa que é da minha família e que é sangue do meu sangue, que a alma dele pertence a Deus também, ele é de Deus, ele tem as graças de Deus na sua vida. Então, hoje Deus está nos chamando, olha, quando você perceber que está acontecendo no seu coração, desarma. Ai, porque eu estou sofrendo por causa dessa pessoa. Ore por ela, porque Deus te dará a vitória, Deus te dará a graça, Deus te dará o conforto, Deus que vai te abastecer, Deus que vai te colocar de pé. Então, esta confiança é o que Deus está dizendo aqui. Eu confio em Deus, né? Esta graça que está aqui no versículo 12, né? Aqui dizendo, em Deus cuja promessa eu louvo, no Senhor cuja promessa eu louvo, em Deus confio e não temerei. Não teme ninguém mais. Sim, pense Senhor, nesta graça, pense que Deus hoje está te oferecendo. Senhor, em Deus eu confio e não temerei. Você pode colocar todas essas angústias que você está sofrendo hoje, sentindo no Senhor, no coração de Jesus. Estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Coloca aí, no coração de Jesus, deposita nele aquilo que está aí incomodando você. Vai dizendo com as suas palavras. Às vezes o gesto ajuda, né? Estenda a sua mão e vai dizendo, Jesus, eu quero me entregar a vós. Eu hoje não amanheci bem, hoje eu estou angustiado. Hoje, Jesus, eu estou sentindo medo de sair de casa, estou sentindo medo de viajar. Estou sentindo medo, Jesus, de trabalhar e tomar uma decisão. Hoje eu estou me sentindo inseguro, insegura. Hoje, Jesus, muitas coisas estão passando pela minha cabeça. Vá se abandonando em Deus com as suas palavras. Vá se entregando. Vá entregando o motivo da sua preocupação. Em Ti me refugio, Senhor. Se esconde em Deus diante da tempestade que se levantou aí na sua casa, no seu trabalho. Se refugia, mesmo que seja num suspiro, para você dizer, Jesus, né? Já é uma oração, que você suspire Deus, que você se entregue a Deus, e que todo esse mal-estar que você estava sentindo até este momento, em nome de Jesus, que você seja liberto, e que toda a trama também que estava se levantando contra você hoje, que estava fazendo mal, até mesmo, né, toda a sensação de uma opressão no seu meio, de um peso sobre a sua casa, de um ambiente de trabalho em que você sentia uma violência entre as pessoas, entre as palavras, né? Guerras. Nós estamos pedindo hoje para que o demônio recue de nossas vidas,
recue de sobre as nações que estão em guerra, de sobre os povos que hoje estão sendo atingidos por bombas. Meu Deus, nós estamos num país, num Brasil, em que nós não precisamos agora, neste momento, nos refugiar debaixo da terra, porque as bombas estão caindo sobre nós, mas existem nações, povos, crianças, idosos, em que eles têm que ir para baixo da terra, se esconder para que não caiam as bombas sobre eles. Senhor Jesus, os inimigos que tocamos aqui nas nossas realidades, mas os inimigos que se levantam contra os teus filhos hoje, que eles se voltem para trás, que eles recuem, aliás, que eles desistam de um armamento pesado, que se desista da guerra, que se desista da violência, da opressão. Sim, Jesus, que sejam cancelados documentos que estão contra os filhos de Deus, que um juiz recue, né, sobre o seu parecer, que alguém que esteja processando você desista. Sim, há guerras no meio de nós, sim, mas há guerras também lá fora, e nós pedimos a Jesus que nesta oração, vamos orando no Espírito, que a glória de Deus venha sobre nós, que a vitória de Deus se manifeste sobre a nossa vida, que a realeza de Cristo Jesus brilhe sobre a terra, que o olhar benevolente do Pai, do Filho, do Espírito Santo olhe para o mundo, olhe para aqueles que sofrem, e que faça assim recuar toda a armadilha, toda a guerra, tudo aquilo que se volta contra os filhos e as filhas de Deus nesse mundo. Canta balari shiri, canta balari alabalari alabalari. Levante a sua voz com confiança, confiança plena nesse Deus que escuta o nosso clamor. Quando nós o invocamos, Ele nos escuta, porque Ele cuida de nós. É a palavra do Senhor que se cumpre. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele cuida de vós. Assim como esse salmo que a Rogerinha nos traz, a certeza de que o Senhor, Ele conta cada uma das nossas lágrimas. Ele vê o nosso caminhar. O salmo diz, Ele acompanha, Ele segue o nosso peregrinar. E Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas e as escreve no livro da vida. Você não está só, você não está sozinha, você não está chorando sozinha, você não está sofrendo sozinho. Essa luta o Senhor trava com você e por você, mas é preciso confiar que Ele cuida de nós. Levante mais alto a sua voz no Espírito, pois é o Espírito quem nos convence de que somos cuidados por Deus, de que Ele cuida das nossas demandas, das nossas necessidades. Porque Ele nos ama, o cuidado de Deus é o seu amor derramado sobre nós. E diga comigo assim: eu creio. Eu creio. Isso, diga com confiança: eu creio. Eu creio. No cuidado de Deus. No cuidado de Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio, que esse cuidado acontece agora. Acontece neste agora. Momento da minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, e eu Senhor. Confio nesse cuidado. Eu confio nesse Cuida cuidado. de mim, Senhor. Cuida de Peça mim, com confiança, Senhor. diga: cuida de mim. Jesus. Peça: cuida da minha família, Cuida Senhor. da minha família, Se você tem negócios, a sua empresa, diga: cuida dos meus Jesus. negócios, Senhor. Cuida da minha saúde mental, cuida do meu coração, Jesus. cuida do meu físico. Peça: piedade, cuida, Senhor. misericórdia. Cuida de mim, Senhor. Com essa certeza, com essa confiança, faça dessa canção a sua oração. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Deus cuida de nós. Não há o que temer, não há o que temer e nem desanimar, Deus está comigo. Proclama com fé: porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama. Nunca se esqueça disso. Porque Ele te ama,
Deus está conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. A gente diz, né? Vou viajar hoje, Deus cuida de mim. Vou sair de casa para resolver essa situação, Senhor, passa na frente. Vai na minha frente, Senhor, me dando sabedoria, me iluminando para que eu possa resolver isso da melhor forma possível. Estou indo ao médico, preciso de hoje estar no médico. Senhor, revela aquilo que é necessário para a minha cura. Vai mostrando o médico, o Senhor é o médico dos médicos. Vou sair agora, estou precisando que meu filho tenha esta graça. Abre as portas desse trabalho para o meu filho, para a minha filha, para o meu esposo. Estou necessitando, Senhor, desta ajuda agora. Mande do céu as graças necessárias para mim, porque eu necessito hoje. E à medida que você vai abrindo o seu coração, pedindo a confiança e experimentando a confiança de Deus, ela vai tornando cada vez mais sólida no seu coração, na sua vida, e mais tranquilo, mais sereno você vai vivendo. E a sua confiança vai cada vez mais tornando eficácia na sua vida, porque é uma experiência de amor no Senhor. Seja o que vai realizar no dia de hoje, eu preciso conversar com aquela pessoa que a gente não se fala mais. Já peça a Deus, Senhor, me dê a graça da reconciliação com esta pessoa. Abre as portas, Senhor. Eu tenho que resolver esse assunto com meu esposo. Abre o coração dele para ouvir o que eu tenho que dizer, para que não haja mais guerra entre nós. Eu preciso falar com a minha esposa. Senhor, abre o coração dela para que nós não tenhamos guerra mais dentro da nossa casa. Nós vamos pedir nesta confiança. Senhor, eu preciso sentar com meu filho para resolver essa situação. Me dê a sabedoria de pai, me dê a graça de pai, me dê a graça de mãe para resolver essa situação com meu filho. Vou hoje no meu trabalho, eu preciso resolver isso com o meu chefe, mas me dê a graça de saber falar com ele. Então, a graça de Deus, essa medida que nós nos confiamos, Senhor, eu preciso de estar hoje na sua presença. Me dê a graça de hoje, que você me dê uma resposta necessária para aquele processo que está correndo. Abre as portas dessa situação, desse juiz. Então, nós vamos aprendendo a rezar e colocar nossa confiança. Senhor, estou viajando, o salário está pouco, a minha viagem é longa. Abre essa porta da tua providência para mim nesse dia. Então, nós vamos clamando a Deus esta segurança. E Deus hoje está prometendo a você, confia, que Deus realiza as graças no seu coração. Nós te louvamos, Senhor, por toda esta experiência que nós queremos viver no dia de hoje em Ti. Na confiança, Senhor, que o Senhor nos dá hoje, nos promete de acolher. Só em Deus nós encontramos essa segurança. Só em Deus você vai se sentir seguro, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Quando o Padre Wagner rezava, eu estava aqui orando, intercedendo, e eu sentia mesmo que Deus queria devolver a muitas pessoas uma sensação de segurança. Eu estou seguro porque eu estou em Deus. Meu filho está seguro porque ele está em Deus, porque eu rezo por ele. Minha família está segura porque a minha família está em Deus. Havia sobre nós um espírito que trazia um medo, um pavor, uma insegurança, uma sensação de que você estava só, de que a qualquer momento alguém ia bater na sua porta e uma desgraça ia acontecer. Jesus está visitando você que estava com essa sensação. Você que não estava conseguindo pegar o carro mais para sair de casa, você estava pedindo ajuda a pessoas que você ama para te levar, para te conduzir, porque você mesmo, quando pegava o seu carro, estava tremendo. Você que estava com medo de sair de casa, até para o trabalho,
porque as notícias de violência e muitas outras coisas estavam assombrando a sua vida. Você pode repetir como o salmo de hoje: o meu refúgio está em Deus. Meu refúgio está em Deus. Em Deus cuja promessa eu louvo. Em Deus em cuja promessa eu louvo. Em Deus eu confio. Em Deus eu confio. Não temerei. Não temerei. O que um homem pode me fazer? O que o homem pode me fazer? Por mais poderoso que ele seja, ele não pode fazer nada contra você. Mas você precisa confiar em Deus e assinalar, a sua vida em Deus. Eu me lembro que há uns anos atrás, Flavinho, eu gravei um CD que falava do coração de Jesus, da devoção ao coração de Jesus. Tinha uma oração que a gente reza muito aqui dentro da comunidade. Eu rezo ali, do escudo do coração de Jesus. Você já viu, com certeza. E muitas pessoas assumiram o escudo do coração de Jesus. E nesse escudo do coração de Jesus está lá escrito: alto, o coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. E muitas vezes a gente se pega rezando esta oração: alto, todo medo, todo pavor, toda intriga que vem sobre mim, toda trama dos homens, alto, o coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a vitória de Deus sobre nós. Então, sobre você, sobre o medo que você sente hoje, proclame isso: alto, o coração de Jesus está comigo e Ele vai me trazer a vitória. E nós erguemos os nossos braços sobre as nações. Alto, o coração de Jesus está conosco, está com a humanidade, está com os filhos de Deus. E que venha a nós o reino de Deus, que venha a paz sobre as nações. Nós proclamamos sobre nós o senhorio de Jesus. E na autoridade de filhos de Deus, de batizados, de consagrados, de filhos amados do Altíssimo, nós erguemos as nossas mãos e dizemos alto: pare, que se afaste, que se recue, como vai dizer o Salmo hoje, que se recue toda a artimanha do mal sobre nós, porque o coração de Jesus está comigo. Vai dizendo isso: o coração de Jesus está comigo e por isso eu não temo a nada. Deus está comigo. O coração de Deus acompanha as minhas misérias, as minhas necessidades. Deus está comigo. Que venha a nós o teu reino. Venha a nós, Senhor, o teu reino, Jesus. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Com a tua presença, Senhor, cuida dos corações feridos, machucados, tomados pelo medo. Amém. Sim, Senhor, o teu coração é a nossa garantia, a garantia do céu, Senhor, a garantia da vitória sobre o mal. E por isso nós colocamos, Senhor, entre o nosso medo, entre, Senhor, aqueles que nos fazem mal, e nós colocamos o teu sagrado coração. Cuida de nós, esconde-nos. Peça isso: esconde-me no teu coração, Jesus. Esconde-me na chaga aberta do teu sagrado coração, Jesus. Esconde-me na chaga aberta do teu sagrado coração. E cuida, Senhor, cuida das minhas feridas, assim como aquele homem cuidou, Senhor, aquele homem da parábola que estava caído à beira do caminho, quase morto. Aquele bom samaritano cuidou daquele homem, cuidou das suas feridas. Cuida, Senhor, também agora das nossas feridas. Cuida e cura, Senhor. Nós não queremos nutrir feridas, especialmente, Senhor, as feridas, as carências emocionais. Toca, cura, liberta e restaura, Senhor. E convença-nos do teu cuidado, Senhor. Somos cuidados por ti.